pandemia deixou marcas, né, na sociedade. Eu percebo como professor que a escola não tem só o papel de ensinar as matérias e conteúdos. Ali é um momento onde os alunos convivem uns com os outros e trabalham também a questão social, né? Você se relaciona, você conversa, você cresce como pessoa por causa do convívio com outras pessoas, né? Somos seres sociáveis. Qual que foi a influência dessa pandemia quando teve que tirar as aulas presenciais e ir para a remota? O que que causou na cabeça dos nossos jovens? Surgiram muitos casos que foram até você. Como é que foi isso aí nesse mundo da psicologia? Surgiram casos desde crianças, Uhum, de adolescentes e de professores, né? Esse público apareceu para mim. As crianças, principalmente as menores, no caso, assim, com 5, 6 anos, 7 anos que estavam entrando na vida escolar, né? E aí começaram a estudar, estudaram 2 meses, veio a pandemia. E aí, como que aprende, porque lá na escola, como você falou, nós somos seres sociáveis. Na escola, tá a maior parte do nosso grupo social, né? certeza. Então, foi uma das principais queixas, né? Essa dificuldade de se relacionar, né? Os adolescentes, a dificuldade agora, do celular não ser mais o meio só para ver vídeos, enfim, se tornou uma ferramenta. Nossa, Né? isso aí é tão verdade que, tipo assim, eu gosto muito de informática, né? Essa questão, toda essa parte de estrutura, de configuração, eu aprendi só porque é uma coisa que eu gosto. Só que depois que eu comecei a levar como trabalho o computador, tem hora que eu não quero nem ver. E, tipo, era uma coisa assim que, nossa, eu sempre quis ter um notebook, sempre quis ter um computador. Eu sempre quis jogar tal jogo. Hoje em dia, eu tenho um computador que roda jogos pesados, né? E eu nem tô afim, porque uma coisa que era para diversão se tornou muito só trabalho, trabalho, trabalho. Eu tive que começar a usar óculos porque estava forçando muito as vistas. Então teve isso também nos alunos. Essa questão, assim, quando algo que era para ser prazeroso se torna obrigação, a gente não quer mais fazer. Isso é chato. Né? Os adolescentes também, a dificuldade, também a falta de convívio, né? Dificuldade de lidar com esse aprendizado, principalmente do ensino médio, terceiro ano, que eu não vou, como que eu vou passar no Enem, como que eu não tô aprendendo nada. E os professores, a dificuldade em lidar com os meios, né? Às vezes com muita dificuldade de que não está conseguindo passar para o aluno não está conseguindo entender, compreender. Então, tudo isso, de certa forma, gerou muita ansiedade, né? Acho que a maior das coisas que a pandemia trouxe, que já tinha, que era a ansiedade, mas trouxe para as crianças, trouxe para os pais, principalmente para os pais também, né? Eles se tornaram os professores, né? Não que eles tenham tirado... tomado esse papel só para eles, mas, de certa forma, até se organizarem, até acho que julho do ano passado, né, porque era algo muito novo para todo mundo, os pais estavam fazendo quase 100% esse papel, né? E hoje eu estava conversando com um professor lá na sala dos professores, ele falou uma coisa muito verdadeira. O Fábio, um salve aí pro Fábio. Ele falou assim que a profissão de professor é uma profissão que não depende, o resultado final ali, se deu bom, se deu ruim, não depende exclusivamente do professor. Você pode ministrar 100 horas a aula lá, mas se os alunos não quiserem e se tiver um cara lá que atrapalha a sua aula, o rendimento cai e o culpado no final sempre é o professor. Então o professor sempre trabalha com essa carga. E nesse momento de pandemia eu senti que muitos professores se sentiram muito cobrados. Não tá dando certo, não tá tendo rendimento, não estão aprendendo. Culpa do professor. E sempre vinha pro professor. E muita gente achando assim que nós estava em casa de boa, tranquilo, moço. O trabalho meio que triplicou. A gente trabalha em escola de tempo integral, então a gente tem que ficar disponível das 7h30 até as 11h30, das 1h30 até 5 horas. Então, nesse momento, se o celular tocou, o aluno ligou, você tinha que estar disponível para ele. Fora a questão dos planejamentos, que antes era só um planejamento quinzenal, aí virou planejamento do planejamento, e no final do mês ainda tinha que fazer o planejamento de cada aula. Eram muitos relatórios, resumindo. E, tipo assim, triplicou demais. Essa cobrança nos professores, teve professor que ficou doente. E apareceu muito caso desse também para você? Apareceu bastante. E eu até eu ministrei 2 palestras no início do ano aqui em Porangatu, em 2 escolas, que era para fazer essa parte do acolhimento do professor. Porque às vezes a gente pensa muito no aluno, no aluno, mas e o professor, né? E a saúde mental do professor, às vezes, por que principalmente as pessoas sentiram essa questão, os pais sentiram essa questão da pandemia? Justamente porque eles terceirizavam a obrigação que também eram deles só no professor. Achavam que o professor tinha que fazer de tudo. Não é porque o professor fica lá com o filho dele de 1 às 5h30 que ele tem que ser obrigado a fazer de tudo com a criança. Então, às vezes, eles terceirizavam a obrigação que eram deles. E aí eles se viram numa situação que eles iam pegar um pouco das pessoas que ele tanto
julgavam, né? Essa questão dos professores, eles são muito julgados, né? Essa questão de... às vezes o professor escuta comentar, meu professor é enjoado, que meu professor é isso, minha professora não é boa. Mas, e aí, o que você tem feito, né? A responsabilidade é igual do terapeuta, o psicólogo. O psicólogo, ele vai lá, ele ensina, ele ajuda, orienta o paciente, mas 90% é do paciente. Se ele não quiser, se ele não tiver responsabilidade, o processo não flui. E da mesma forma é com o professor. Se a criança, o adolescente, o adulto, seja quem for, ele não quiser aprender, ele não vai aprender. Por quê? Ele vai continuar terceirizando. Eu acho que, inclusive, isso é muito do que acontece atualmente. As pessoas terceirizam, culpam as outras pessoas muito, né? É culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa do professor que não é bom. E o que você faz? Desde Gênesis é assim, né? A culpa foi da mulher, depois foi da cobra. E às vezes os pais passam isso para a criança. Às vezes o pai que não é muito bem resolvido, a mãe que não é bem resolvida, passa isso para a criança, que a criança fica repetindo, minha professora é ruim, meu professor é isso. Mas e o que a criança faz? Né? Uma coisa que eu gosto de falar para os meus pacientes crianças e para os pais, vocês não estão de férias. Mas é ruim ficar lá mexendo no celular. Então, se Deus quiser, em ano que vem vocês vão voltar para a sala de aula e ficar de 1h às 5h30 lá. Se tá ruim dentro de casa, aprendendo, lidando... Agora, então, você vai ter que ir lá para dentro da escola, que agora, dentro de casa, no conforto, às vezes as crianças, principalmente os adolescentes, reclamam, e aí escuta o pai, hora ou outro, falando, eles não vão aprender. Não vai estar adiantando nada dessas aulas online. E a criança vai lá e pega isso para ela, eu não vou fazer tarefa porque eu não vou aprender. Não reprova mesmo? Não reprova mesmo. E aí, meu professor é muito idiota. Mas e aí, sua responsabilidade, né? Porque é criança que não tem que ter responsabilidade. Criança tem que desenvolver a autonomia dela desde pequena. Porque se ela não desenvolver enquanto pequena, quando adulta, ela não vai querer ter responsabilidade. E sempre vai continuar culpando. E esse foi um dos assuntos hoje na sala dos professores, que a gente, às vezes, os alunos sabem muito seus direitos, mas seus deveres, às vezes, ficam a desejar. Eles não são informados disso. Então, é muito direito. É muito direito. E, assim... A sociedade, ela vive sempre culpando o outro, né? E, às vezes, vem do pai, vai pro filho, vai pro outro filho, que vão surgindo essas crenças, né? Então, essas coisas que os pais, às vezes, trazem, os filhos ficam, eu não vou fazer tarefa mesmo, porque meu professor é ruim. Essa pandemia não tá atrapalhando estudar, não tô aprendendo nada. Mas e aí? A criança não vai voltar ao dia anterior, não. Né? Começando pelos professores, o que os professores devem fazer para lidar com isso? Tem alguma orientação que você poderia dar? Assim, ter muita paciência, terapia para os professores. Mas, assim, como é uma rede de apoio, né? Querendo ou não, a criança é a escola, mãe... E os pais e os professores. Então, é uma rede de apoio. Então, se conversar, tentar ter uma conversa com os pais, essa aproximação, ter sabedoria com a criança, eu acho que e se posicionar perante assim, ser firme, né? Não ser flexível. Tem que ser flexível em algumas coisas. Mas ter essa sabedoria de que e passar para o aluno, tentar quebrar essa crença que o pai às vezes atrapalha, de que isso vai passar. Que a gente não vai viver em pandemia o resto da vida. Né? Que isso vai passar, é uma fase que nós não estamos de férias, por mais que seja difícil, que seja complicado tudo isso, mas não quer dizer que isso vai continuar para sempre. Vai ter os respingos, né, de tudo isso que a gente está passando, mas não quer dizer que vai continuar para sempre isso, né? Mas eu acho que agora a fase mais crítica passou, né? Acho que de julho para cá... Acho que o final do ano foi mais crítico, porque estava todo mundo se habituando. Agora que está todo mundo vacinando, está voltando aos poucos, né?